já começa a nossa oficina. Deixa eu perguntar, Jennifer, eu tiro a câmera e o som agora? Porque eu só vou entrar... Pode tirar, Cris, que ajuda a não dar interferência na apresentação. E quando a gente te chamar para participar do painel, aí você pode ligar a câmera e o microfone. Oi, boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Monique. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aguardar só mais um pouquinho que o pessoal está entrando na sala e a gente já começa. Tá ótimo. Deixa eu aproveitar, tem uma colega minha que ia entrar. Tem como eu compartilhar o Zoom da sala com ela? Porque ela falou que o e-mail dela não está funcionando, ela não consegue pegar o convite, né? A mensagem de vocês com o link. Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui com apoio, peraí. Vamos começar então, pessoal, que já estão 3 horas, nosso horário. Bem-vindos todas e todas, boa tarde. Meu nome é Jennifer, eu sou do Instituto Courb, vou estar facilitando essa oficina para vocês. Antes da gente iniciar, gostaria de pedir atenção quanto ao microfone, se puderem manter no mudo, para a gente não ter interferência entre as vozes, né, que vão estar falando no painel. Deixar a câmera ativa e ficar atento aos momentos de interação. Vamos respeitar também o compromisso com a nossa agenda, né, que a gente tem um tempinho aí bem programado. E aproveito para convidar vocês também a utilizarem o chat, a ferramenta do chat, para registrar comentários e perguntas ao longo do nosso painel. Ok? Então, bem, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo direitinho? Consegui finalizar? Ok. Vamos lá.
Então, nós estamos na nossa quarta oficina. Opa. Deu um bug. Nós estamos na nossa quarta oficina, né, desse plano de implementação da área de conectividade na região da metropolitana de Campinas. Hoje nós temos como tema a fauna silvestre regional para a construção aqui coletiva desse plano de implementação. E, primeiramente, eu gostaria de convidar a Ângela Guirão, da Secretaria Municipal do Verde de Campinas, para uma breve fala de boas-vindas, né, para a gente. Ângela, você se encontra? Estou por aqui. Oi, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez, né, para quem já tem acompanhado aqui as nossas oficinas, então, e para quem está chegando hoje, especialmente para a gente conversar sobre fauna, agradeço então a presença. Esse momento do programa Reconecta RMC, então, ele é um momento bem especial onde a gente já está trabalhando a implementação em si da nossa área de conectividade. É um projeto resgatando o histórico aqui. Vocês estão me ouvindo? Parece que a internet está meio instável. Sim. Tá. Então, só resgatando rapidinho aqui, então, para vocês o histórico. O Reconecta é um programa que surgiu em 2017, por meio do Plano Municipal do Verde, da Prefeitura de Campinas, né, da nossa Secretaria do Verde, e que trouxe ali a possibilidade da gente começar a conversar sobre as questões ambientais na nossa região metropolitana. Então, são os 20 municípios da RMC. E aí, então, surgiu o programa Reconecta. Ele é pautado ele tem um termo de cooperação assinado pelos 20 municípios, que traz um respaldo, então, legal e técnico para que a gente possa tocar essa vontade que a gente tem, acho que todos os municípios, de trabalhar a parte ambiental juntos, né? Então, os problemas e os desafios são os mesmos, então nada melhor do que a gente se juntar e discuti-los de forma integrada. E a partir, então, desse termo de cooperação, e também no momento que a gente se encontrava ali em 2018, 2019, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, né, dirigido aí pela Agencamp, que é quem nos deu e nos dá até hoje todo o respaldo também de espaço das agendas para a gente conseguir conversar sobre e avançar com o nosso programa. Então, a gente desenhou uma linha de conectividade, na verdade, uma área de conectividade que atende, então, as áreas importantes de cada município. Então, cada cidade foi ali, identificou quais eram as áreas ambientalmente relevantes, né, para cada cidade. E aí, então, a gente fez esse traçado que atende todas as cidades. E aí, agora a gente está no momento de olhar para esse traçado e entender como que a gente vai, de fato, implementá-lo, né? Já que a gente tem realidades dentro dessas cidades muito diferentes. Então, a gente tem áreas muito urbanas, outras mais rurais, mistas, enfim, rodovias, né? E aí, como que a gente vai fazer, então, essa ligação? E aí, a gente definiu alguns pilares de implementação, que estão divididos hoje nos grupos de trabalhos. Um deles é a fauna silvestre, que é o que a gente vai hoje discutir e criar junto aí as nossas ações e pensando como implementá-los, e os outros que a gente já conversou um pouquinho nas oficinas anteriores, é a arborização urbana, corredores ecológicos, os parques lineares, e também toda uma parte ali depois de regulamentação, de fiscalização, de compensação, por exemplo, de pensar como que a gente vai conseguir implementar essas estruturas, né? Então, acho que de forma aí bem resumida, trouxe uma pincelada para vocês. O Reconecta, ele tem o apoio do projeto InteractView, né, coordenado pelo ICLEI, que traz a perspectiva dos serviços ecossistêmicos para a nossa área de conectividade e que tem, inclusive, trazido a parceria aí da COURB para a gente poder ter esse espaço de construção do plano de articulação e implementação da nossa área de conectividade. Então é isso, bom trabalho a todos nós. Até mais. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Ângela. Então, para complementar a sua fala, né, no plano de implementação da área de conectividade, nós temos essas 4 grandes etapas que estamos passando, né? Hoje a gente se encontra na etapa 3 de elaboração do plano. Então, o COURB entra aqui para ajudar na elaboração desse plano, né? Através dessas 5 oficinas de cocriação. E depois a gente tem ainda mais uns passos até o fechamento e o lançamento desse plano, né, que é o nosso encontro de disseminação.
Então, eu vou apresentar aqui para vocês a agenda do nosso evento hoje. Ela vai ser dividida em 2 grandes momentos. O primeiro é o painel com os nossos convidados, né, para a gente ampliar os horários sobre a fauna silvestre regional. Depois da nossa conversa com os nossos convidados, teremos um momento de construção coletiva, né, onde a gente vai se dividir em grupos. E nesse segundo momento, após o painel, a gente vai construir, então, essas ações e poder conversar sobre o que a gente pode trazer aí sobre fauna. Vou convidar agora a Marina Briante, que é do Instituto Kolbe. Ela vai facilitar o painel com os especialistas e vou passar a palavra para ela, então. Marina, a palavra é sua. Obrigada, Jennifer. Hoje temos mais alguns convidados especiais, então, para o nosso painel. A gente está aqui hoje com o Paulo Anselmo Nunes Felipe. O Paulo, ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em imunologia e doutor em microbiologia pela Unicamp, coordenador do Centro de Zoonoses de Campinas, implantação, e da Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental. Ele é médico veterinário do Zoológico dos Bosques do Jequitibá e é membro da diretoria da Sociedade Paulista de Zoológicos. Além disso, o Paulo é professor titular na Universidade Paulista, Unib, e faz parte da colaboração técnica da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Ele é diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Ele está aqui hoje no contexto da coordenação do GT de Fauna do Reconecta. Além disso, nós temos também a Cristina Harumi Adania, que é médica veterinária, tem mestrado e doutorado em ciência animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, é coordenadora de fauna da Associação Mata Ciliar e gerente do registro genealógico da onça pintada em cativeiro no Brasil, através do Programa de Espécies Ameaçadas da ASAB e ICMBio. Estamos também com a Monique Silva, que é médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo, é especialista ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na Regional de Campinas, prestando apoio ao Departamento de Fauna em programas de projeto de manejo de fauna silvestre de vida livre. Então, temos esse painel muitíssimo especial e bem representado. Como vai funcionar a nossa dinâmica, né? Para aqueles que já participaram das últimas oficinas e também para aqueles que ainda não participaram, a gente vai seguir a mesma dinâmica. Então, basicamente, a gente vai ter 10 minutos de contextualização, onde o Paulo Anselmo vai trazer um pouco da onde o GT de Fauna do Reconecta parte, né? O que ele já desenvolveu, quais são os desafios. Depois a gente vai ter 2 perguntas orientadoras e 20 minutos para discutir um pouquinho cada uma delas, onde a gente vai estar com os nossos especialistas, a Cristina e a Monique, para responder essas perguntas. Ao fim, a gente tem 10 minutos de dúvidas e comentários com os participantes, então eu ressalto que vocês podem ir trazendo no chat dúvidas enquanto os participantes estão falando, enquanto o Paulo, a Cristina e a Monique estiverem apresentando, fiquem à vontade para trazer dúvidas e comentários no chat, que no final, nesses últimos 10 minutos, a gente consegue fazer uma rodada de perguntas e respostas e realmente abrir a discussão. Então, vamos para a nossa primeira parte. Queria convidar o Paulo Anselmo agora para fazer a contextualização do GT de Fauna Silvestre Regional. Paulo, a palavra é sua. Tá. Pode passar já? Bom, então uma das importâncias, né, do GT de Fauna foi que ele permitiu abrir uma interlocução entre os técnicos, né? Vários saberes diferentes, vários horários diferentes, realidades com similaridades e também diferenças, e começar a pensar essa questão da fauna regionalmente, né? Gerar, então, uma visão maior da fauna, né? Uma vez que não tem tanta fronteira, né? E a fauna é importante para todos os municípios, né? Também os esforços de conhecer, saber de fato que espécies de animais a gente tem na nossa fauna regional. E pensar também de forma sistêmica métodos, né, que podem ser utilizados ou iniciativas de conservação ex situ e também de conservação in situ. Ou seja, a conservação que a gente faz dos animais fora do seu ambiente de vida e no seu ambiente de vida, né? Então, o Reconecta ele permite
pensar isso, discutir, abrir essa discussão sobre fauna que normalmente é muito pouco discutida. Pode passar? Bom, então o grupo se estruturou da seguinte forma. Um esforço regional, né? A proposição de um esforço regional na recuperação e soltura de animais silvestres, um sistema, né, regional que pensasse não só em trazer os animais para centros, mas também como é que vai fazer a soltura, como é que vai ser essa política, como é que vai ser esse financiamento. Levantamento da fauna de forma já referenciada e elaboração de um manual que fosse colaborativo, de forma que as pessoas pudessem ter acesso a informações, pessoas de diferentes saberes pudessem ter acesso a essas informações. Pode passar? Então, o manual colaborativo de fauna, que seria um manual tipo wiki, levantamento passivo e ativo, né, faltou aí, da fauna através, usando como base um software chamado Arquimedes 2, está sendo desenvolvido aqui pelo município de Campinas. Ação colaborativa sobre os animais de expansão antrópica e ação colaborativa envolvendo a soltura de animais silvestres. Pode passar? Grandes desafios, né? Uma coisa que eu se discutir, é a criação de um fundo para financiar esse sistema de recuperação e soltura de animais silvestres. Finalizar o Arquimedes, ele está, eu sei que eu já falei isso, mas ele está quase por terminar, né? A pandemia deu uma atrapalhada. Financiamento para hospedagem, né? E mediação da atualização do manual de fauna. Hoje ele está numa área pessoal, né? Um site que eu pago com meus próprios fundos, e expandir a interlocução com os níveis, né, estadual, ver o que dá para a gente aproveitar dessa nossa experiência para outras regiões do estado, como a gente pode melhorar com a participação do estado também nesse projeto. Bom, rapidamente, como era o objetivo, então acho que, sintetizando, são esses pontos aí que eu coloquei. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Acho que foi bem sintético, objetivo e certeiro também nas colocações, né? Trouxe um bom panorama de onde estamos. E daí, fazendo esse aquecimento, eu queria entrar na nossa primeira pergunta orientadora. Então, o nosso primeiro ponto de discussão é: o que seriam exemplos de iniciativas de fauna implementadas em municípios de forma integrada, pensando principalmente em casos de sucesso, boas práticas capazes de inspirar ações para implementação na área de conectividade? Eu queria começar trazendo a Cristina para comentar um pouco esse ponto. Cristina, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite de todos vocês. É uma oportunidade bem grande estar com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre o trabalho da Associação Mata Ciliar. Nós temos aqui em Jundiaí um CRAS, que é um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Ele já funciona há mais de 25 anos. Aqui foi um dos primeiros no estado de São Paulo. E a Associação Mata Ciliar é uma organização não governamental. E como vocês podem notar, mata ciliar, o que tem a ver com fauna? Na verdade, a associação ela iniciou seus trabalhos há mais de 30 anos atrás com a questão da água. E mata ciliares é justamente a mata que cuida, assim como os nossos cílios cuidam dos olhos, é a mata que cuida da quantidade e qualidade da água. Nisso tudo, nós vimos trabalhando com reflorestamento, água, proteção de mananciais e tudo mais, só que a gente se deparou com uma questão bastante importante, que é a questão da fauna. Nós começamos a verificar que a região, não só a região, mas o Brasil inteiro praticamente, tinha uma carência muito grande de quem cuidasse da fauna. E aí nós estamos aqui há mais de 25 anos com a questão da fauna. Nesse tempo todo,
nós trabalhamos como recepção e cuidados e soltura de animais silvestres, não só daqui da região metropolitana, mas também iniciamos alguns trabalhos. A ideia, o ano passado, nós recebemos animais de mais de 90 municípios do estado de São Paulo. Quer dizer, o problema é bastante profundo, grande, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado e muito mais ali fora também, fora do estado. Paulo é um grande amigo, já trabalha com a gente, participou de vários projetos, mas o CRAS, tendo aí mais de 25 anos, das boas práticas e sucessos que a gente pode comentar, eu acho que ele colocou alguma coisa em relação ao georreferenciamento dos animais que chegam na Associação Mata Ciliar. Recebemos mais de 10 animais por dia, 10, dependendo do período, 10, 15 animais por dia. E aí a gente não está falando só de passarinhos, beija-flor, animais de pequeno porte, aves, répteis, mas também de onças, lobo-guarás, animais de alta periculosidade também. O georreferenciamento desses animais certamente ajuda muito a questão da conectividade, porque cada um vem de um ponto diferente e nos traz informações do que vem acontecendo com eles. Tem áreas que a gente já percebeu que a reincidência de atropelamentos é muito grande, a reincidência de choques elétricos, a reincidência de problemas com cães domésticos junto aos animais silvestres, tudo isso nos dá indicações do que vem acontecendo e você pode atuar mais especificamente nessas áreas, não é? Então, já vimos, por exemplo, que em determinadas áreas nós sugerimos passagem de fauna através de pontes, passagem de fauna através de túneis, porque é justamente naquela região, principalmente de matas ciliares, de baixadas, de estradas que passam por cima, os atropelamentos acontecem. E foram várias já as passagens de fauna que a gente sugeriu que foram feitas. Às vezes, fio de alta tensão é indicativo também de necessidade de passagem de fauna por redes. Isso já foi feito, inclusive tem uma passagem de fauna aqui por perto, Jundiaí, Louveira e Vinhedo, que é tudo por redes para que por isso saguis possam utilizar. Então, são as boas práticas que a gente tem visto que os animais silvestres que chegam como indicadores. Esses animais eles também chegam por diversas causas, como a gente já citou, e uma delas é até mesmo doenças, zoonoses. Então, a gente pode perceber do conflito que existe também entre a zona urbana e zona rural, não é? Cada vez mais a gente tem percebido animais adentrando aí em áreas urbanas, ou, melhor dizendo, a gente invadindo mais a área desses animais, né? A questão da especulação imobiliária. E isso é um problema bastante grave, porque cada vez mais a gente percebe que lobos-guarás chegam com problema de sarna demodécica, a mesma coisa com gatos com doenças de gatos domésticos, cães domésticos atacando animais selvagens. Então, tudo isso é um problema muito grande, mas que a gente pode tratar desses animais e fazer a soltura, mas ao mesmo tempo que esses animais chegam no CRAS, a gente percebe que é muito difícil valorar a questão de uma soltura. Claro que é muito importante animais silvestres no seu habitat natural, isso sem dúvida nenhuma, porque afinal de contas, eles fazem parte de um ciclo, cada um deles tem uma função ecológica bastante específica, e quando você mexe nessa cadeia, as coisas só tendem a dar errado. Mas
ao mesmo tempo dizer que eu estou soltando determinado animal e que vai fazer a diferença, que eu estou fazendo conservação, é muito difícil. A gente não consegue valorar. Eu acho que a gente precisa ainda de muito mais trabalho. O que eu posso dizer é que o CRAS ele tem sido tem tido uma importância cada vez maior para a questão de educação ambiental e treinamento. Várias são as pessoas, veterinários, biólogos e etc., que querem trabalhar com animal silvestre e, de repente, fazendo estágio, trabalhando aqui temporariamente, participando de projetos, eles percebem que nem tudo é flores, nem tudo trabalhar com animal silvestre traz um certo glamour, né? As pessoas gostam e tudo mais, mas a dedicação é muito grande, não é? O sacrifício que vocês têm que fazer é muito grande. Então, o CRAS tem demonstrado isso. Não é todo mundo que aguenta. A gente trabalha 24 horas por dia. Nós somos em vários veterinários, tem biólogo, tem os tratadores, tem os estagiários, etc. E todo mundo trabalha muito, porque cada vez mais tem mais bicho. E a gente encara como uma obrigação de manter esses animais, mesmo que a gente não consiga devolvê-los à natureza. Por quê? Porque desde que eles tenham um ótimo bem-estar em cativeiro, é nossa obrigação. E a partir daí é nossa obrigação fazer com que esses animais possam ser, entre aspas, objeto de educação ambiental. Contar a história deles, mostrar para a criançada, para os diversos públicos, o que acontece que ninguém vê nos bastidores, o sofrimento, por exemplo, desde que se abriu a questão, o abrandamento da legislação em relação à caça, em relação a tráfico e etc., ao invés de a gente está vendo um abrandamento da legislação muito grande, e aí a gente percebe que a chegada de animais é muito maior e, ao mesmo tempo, o sofrimento desses animais ninguém vê. Então, nós já recebemos 4 onças em laços, por exemplo, de armadilha, daquele laço de fio de aço. O animal sofre muito, eles costumam armar. Agora dizem que é para javali, mas a gente sabe que pega de tudo. E essas 4 onças que a gente recebeu significam o quê em termos de armadilhas que pegam animais silvestres, mesmo onças? Quase nada. Foi uma sorte, por um acaso, de alguém estar lá, de ter visto ou ouvido o animal, ter se compadecido e chamado a gente para socorrer aquele animal no meio da mata. Quer dizer, isso está acontecendo diariamente. Assim, a cada minuto, são os animais sofrendo em relação às agressões que a gente mesmo causa. Então, essas diversas causas pelos quais os animais chegam ao CRAS podem também indicar para a gente quais os tipos de conectividade que nós podemos desenvolver na região. Por exemplo, você pode fazer um enriquecimento de certas espécies vegetais para determinados animais. Por exemplo, em relação à alimentação, em relação a abrigos, fornecimento de puleiros e assim por diante. Então, os animais eles passam a ser diversos indicadores do que vem acontecendo na natureza. E o CRAS, Centro de Triagem, nos trazem com muita clareza todo esse trabalho. E, por último, eu estava falando de educação ambiental, contar a história do animal para todo mundo, isso sensibiliza as pessoas, mostrar o que vem acontecendo na natureza, quer dizer, o ambiente também não está para peixe, quer dizer, está muito difícil mesmo, nós temos que trabalhar o meio ambiente para a questão de mantê-los na natureza. Nosso objetivo, principalmente como CRAS, é que eles continuem na natureza. Eu acho que foram essas coisas que eu levantei em relação às boas práticas.
que é o georreferenciamento, as diferentes causas da chegada dos animais, a educação ambiental. Nós temos, na região metropolitana de Campinas, nós temos já convênio com 3 cidades, Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba. E eles trazem frequentemente esses animais aqui. Nós treinamos a guarda municipal e nós fazemos a soltura em conjunto com essas cidades e no local de origem, claro, nas proximidades. E isso tem sido uma prática bastante importante, porque as pessoas gostam, elas se sensibilizam, e a gente tem percebido, tem podido avaliar de uma forma muito criteriosa de que cada vez mais existem pessoas que se importam. É isso que a gente tem notado. Eu acho que, resumidamente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar em termos de boas práticas. A luta é árdua, mas eu acho que, em termos de região, os animais são bons indicadores para as muitas práticas que a gente pode desenvolver. Ótimo, muito obrigada, Cristina. Acho que sua fala trouxe pontos bem importantes, né? Então, essa questão que para mim ficou muito forte, né? A relevância e o protagonismo da sociedade civil quando a gente fala na gestão da fauna a nível metropolitano, né? O trabalho da associação, acho que isso é muito emblemático. Acho que a questão também das passagens de fauna que você trouxe, foi bem legal que você trouxe esse ponto, porque também é algo que o Reconecta e o Interact Bio, né, com o apoio do ICLEI, estão trabalhando. Alguns dos projetos pilotos são passagens de fauna, então acho que a passagem é bem simbólica quando a gente fala de conectividade, então uma infraestrutura importante da gente notar. Queria agora, para a gente também continuar na discussão, convidar a Monique para contribuir com esse ponto. Monique? Oi? Estão ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, pelo convite, pelo espaço que foi cedido para a gente colocar alguns exemplos e boas práticas para esse grande desafio que é trabalhar com a fauna, e parabenizar a iniciativa do Reconecta e reconhecer que as perguntas norteadoras foram muito bem elaboradas. Não foi exatamente essa versão que apareceu para vocês, era uma outra versão, mas a ideia de trazer boas práticas que possam inspirar as ações do Reconecta é muito interessante, é muito legal, e fez a gente pensar como que a gestão da fauna está sendo tratada no âmbito estadual, né? Eu sou da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e para onde a gente pretende ir, né? E pensando em como realizar novos arranjos e novas parcerias e novos modelos de gestão para que a gente consiga evoluir nesse tema. Então, eu vou trazer para vocês algumas ideias relacionadas ao desafio, propondo uma visão mais ampla, né? E aí, a fotinha que eu escolhi para ilustrar a minha fala foi justamente essa, para mostrar que a fauna silvestre sempre esteve presente com a gente, com o ser humano, mas nem sempre ela é visível, né? A gente tem que procurar alguns indícios, que tem algumas espécies que não são tão fáceis de você identificar, mas que ela sempre esteve aqui, mas que, de modo geral, a gente sabe que na nossa região, esse contato da fauna silvestre com as pessoas está cada vez mais crescente, espécies mais carismáticas ou menos carismáticas, né, que a população aceita melhor ou aceita, tem alguma restrição com a presença daquela espécie por algum motivo. Mas eu queria comentar com vocês agora a gente pensar um pouco nessa questão da toda a promoção da conectividade que o Reconecta traz em si, ao criar corredores ecológicos, interligar ambientes que vai favorecer o trânsito da fauna silvestre aqui na nossa região. E isso vai gerar mais aproximação entre humanos e diferentes espécies da fauna, né? A gente pode falar de morcegos, a gente pode falar de aves, a gente pode falar os exemplos que a Cristina trouxe aqui, de onças, de lobos-guarás, são várias espécies. E, do lado, como responsáveis pela gestão, pela resposta aos anseios da população, os setores públicos precisam estar preparados também para trabalhar com essa coexistência humano-fauna de modo mais harmonioso possível. E se capacitar para lidar com eventuais conflitos que possam ocorrer. Exemplo, a gente já colocou lobo-guará em condomínios, onça-parda, cachorro do mato predando galinhas, coatis revirando lixo, maritacas fazendo ninhos, enfim, exemplos tem vários, né? E aí não é só trabalhar uma questão de aceitação das pessoas com a fauna que está ali, não é uma questão de impor a presença da fauna silvestre nessa área urbana ou mesmo na área rural.
mas também observar que as pessoas, elas podem ser afetadas de algum modo pela presença da fauna, e escutar as pessoas e promover as soluções e as medidas mais adequadas para cada um dos problemas, levando em conta os dois lados, né? Tanto a necessidade de conservação das espécies da fauna e também as experiências vivenciadas pelas pessoas e eventuais problemas que elas possam estar tendo com a fauna que está ali. E aí, o primeiro exemplo que eu venho trazer de uma ação mais concreta, que é do Departamento de Fauna, que é trabalhar justamente com planos de coexistência humano-fauna, bem voltado para propriedades rurais próximas às unidades de conservação. Então, é uma proposta que está em andamento, mas que ela prevê justamente esse diagnóstico, esse olhar para o território, para a propriedade rural, ver qual tipo de criação e atividade produtiva que essa propriedade trabalha e já prevê eventuais conflitos que possam surgir com a fauna silvestre, já se antecipar em propor medidas mitigadoras de manejo. Aí, por exemplo, bem para a área rural, recolher as galinhas num galinheiro adequado para a jaguatirica não conseguir entrar, recolher, a gente pode pensar, por exemplo, em criação de gado, não é muito aqui da nossa região, mas eventualmente recolher as fêmeas perto de parir, para o bezerro não ficar exposto para possível predação, não só de onça parda ou áreas que ainda existem onça pintada, mas também de cachorros domésticos. Então, trabalhar como essas pessoas vivem nesse seu ambiente e promover essa questão de convivência. Mas também a gente tem que reconhecer que muitas vezes a convivência no mesmo tempo e no mesmo espaço entre seres humanos e a fauna não é possível. E aí, tanto por questões de risco à vida do animal, quanto por questões de risco à saúde das pessoas, né? Algum acidente, alguma mordida ou alguma doença que aquele animal possa estar envolvido. Então, os gestores também têm que estar preparados para identificar essa situação. E aí, esse preparo, essa capacitação tem que ser feita com base nos manuais e diretrizes técnicas, né? A pessoa tem que estar preparada, tem que conhecer quais são os problemas que afetam a sua região para poder agir, né? E aí também é importante você ter uma equipe organizada para atender eventualmente os animais feridos. E aí entra a experiência toda que a Cristina colocou, né? De ter alguém para ir lá realizar eventuais resgates de animais feridos, animais atropelados, filhotes que se perderam das mães ou que a mãe foi abatida de algum modo, ninhos de abelhas na residência das pessoas. Então, os municípios, que são os primeiros a serem contactados pelas pessoas, têm que ter uma capacidade de resposta. Não estou falando que tem que ter como obrigação, como um fardo, mas o ideal é que tenha uma equipe de pessoas que estejam preparadas para trabalhar com isso, né? Porque a fauna é um universo muito grande. Às vezes é difícil você ter especialistas nos grupos lá, mas pelo menos uma pessoa que saiba onde buscar as informações, a quem recorrer. E aí eu comentei das abelhas, aí, por exemplo, um exemplo bacaninha que tem é o pessoal do município de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é grande, tem uma estrutura muito maior do que a nossa aqui, mas que eles conseguiram trabalhar essa questão das abelhas, criando uma equipe capacitada para ir nas áreas, né, de ocorrência que o pessoal reclama, tem ninho de abelha na minha casa, eu estou com medo, vai me atacar. Então, essa equipe vai lá e identifica se aquelas abelhas, aquela espécie é de espécie exótica ou de espécie nativa, sabe identificar, conversa com a pessoa, explica se fugiu a palavra, se aquela espécie de abelha traz algum risco ou não, trazendo risco para a pessoa, a colmeia é retirada e é translocada, mas se não houver o risco, ela explica às pessoas a importância das abelhas, a importância na polinização, e se a pessoa tiver em comum acordo e a situação permitir, não tiver risco para a própria colmeia das abelhas, aquela abelha fica no lugar. E a gente, se pensar um pouco em animais vertebrados, o município de São Paulo também tem uma parceria, né, de capacitar agentes da Guarda Civil Metropolitana para fazer resgate de indivíduos feridos e machucados que apareçam pela cidade, fazer essa... Óbvio que tem que ter uma rede, né? Não adianta você resgatar e não saber para onde levar o animal. Então, você tem que ter uma rede para saber quem que vai fazer esse primeiro atendimento do animal, o veterinário, você vai para um CETA, você vai para um CRAS, depois fazer toda aquela rede de soltura também. Mas é um exemplo de como essas redes podem ser articuladas, né? E isso pensando naquele indivíduo que precisa de uma intervenção clara, que é importante também ter alguém que consiga identificar a necessidade de intervenção. Aí, quando a gente pensa para o outro lado, que seria o lado das pessoas, né, existem algumas espécies que estão envolvidas em ciclos de transmissão de doenças. Você também pode trabalhar com a população humana na questão de orientação e práticas de coexistência também, sempre pautada por diretrizes técnicas, né? Nada de fake news, de alarmismo e etc. Mas a gente pode trazer como exemplo o surto de febre amarela que teve aqui na região, né, que Campinas foi um corredor de dispersão do surto em 2016, acometeu os animais de Louveira, Valinhos, Vinhedo, desceu para Jundiaí,
e que afetou muitas populações de bugios, com uma mortalidade extremamente alta, assim, era uma coisa, e era de doer o coração, porque você não tinha uma resposta para fornecer para aquele indivíduo de bugio que estava morrendo ali, mas você sabia que aquele animal servia de sentinela para você tomar as medidas para proteger a população humana. E nesse caso, apesar dessa impotência de não conseguir trabalhar com os bugios, de salvar os bugios, demonstra a importância de você passar a informação correta para a população humana, mostrar que aquela espécie, na verdade, era um sentinela, que ele estava avisando que o vírus estava chegando perto da população humana e que a população humana tinha a oportunidade de observar esse sinal e ir atrás da prevenção, que no caso era a doença, e que a espécie não é vilã, né, que não precisava sofrer perseguição, não precisava sair matando bugio, matando sagui, matando macaco-prego, que não era esse o papel que essa espécie fornecia no ciclo da doença. E aí, quando a gente fala nesse negócio de estigmatizar vilão, assim, de você emblematizar, por exemplo, que aquela espécie é ruim, aquela espécie é mal, por exemplo, pombo transmite doença, morcego só passa raiva. E aqui tem um exemplo muito caro para mim, né, para todo mundo aqui, que são as capivaras, né, que elas têm, em muitas áreas, elas têm esse estigma de serem as grandes as vilãs por conta da febre maculosa, e que nesse ponto mostra como é importante ter uma resolução ou diretrizes técnicas bem estabelecidas para você conseguir lidar com essa situação. Porque ninguém vai negar que realmente em algumas áreas a presença de capivaras tem uma influência e tem um impacto na transmissão da febre maculosa para as pessoas. Ninguém está negando isso e ninguém está querendo defender que as capivaras dominem o estado de São Paulo sem você olhar para esse lado humano, olhar para o impacto à saúde pública que tem. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é a importância dessas diretrizes técnicas sobre o tema para que a tomada de decisão dos gestores, aí eu coloco o pessoal da prefeitura no meio, me coloco no meio também, para a gente poder saber e orientar qual que é as etapas para a gente tomar a decisão do que se deve fazer com aquela fauna silvestre ali, que está envolvida, nesse exemplo, no caso de transmissão de uma doença, e que essa tomada de decisão tem que seguir critérios técnicos iguais para todo mundo. Não interessa quem que é a prefeitura que está sofrendo com o problema, não interessa quem que é morador do condomínio que está sofrendo aquele problema de febre maculosa. As tomadas de decisões têm que ser baseadas com diretrizes técnicas. E aí, por isso é importante ter essas resoluções e outros instrumentos ou manuais, algum arcabouço que dê respaldo para o técnico falar, olha, isso aqui eu não estou falando da minha cabeça, não sou eu que estou decidindo isso, não sou eu que gosto mais ou menos de capivara, que gosto mais ou menos da onça na casa das pessoas. Eu estou seguindo uma diretriz que é regional, que é para o meu estado, ou que seja para o meu país e que tem um motivo de existir, né? Óbvio, considerando sempre a questão do conhecimento técnico, científico sobre o tema, então essas diretrizes também não podem ser paradas no tempo, não podem ser iguais ao longo do tempo, elas têm que ser constantemente renovadas e discutidas com todos os atores, porque o conhecimento científico ele vai sempre sendo evoluído. Né? E pensar, isso é muito importante também, que a gente aqui, eu represento a Secretaria do Meio Ambiente, acredito que o público aqui esteja muito voltado para as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, mas que a gente tem que pensar que você maneja a fauna silvestre como meio ambiente, mas sempre tem um pezinho na saúde também, e que é muito importante essa questão de você trabalhar em conjunto dentro das suas secretarias, dentro dos órgãos do seu município, dentro dos órgãos de governo, dentro das esferas também, municipal, estadual, federal, para buscar essa harmonia entre diferentes atores e diferentes ideias que vão surgindo, né? Na questão, assim, mais... Desculpa te interromper, só que o tempo terminou, se puder ir concluindo sua fala. Estava na última coisinha, só o último recado, na verdade, é trazer um olhar também como território e também um olhar mais abrangente de saúde única, de você pensar o meio ambiente, a saúde humana e a saúde animal, que tudo está conectado, né? E a visão do Reconecta, eu acho que é bem interessante a mensagem que traz, que é bem assim, vamos conectar porque juntos somos mais fortes, né? E acho que isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais na segunda questão, de como estabelecer parcerias, como um ente consegue trabalhar com o outro. E é isso. Ótimo, obrigada, Monique. Acho que a fala de vocês duas trouxe muito esse ponto de interação com a sociedade, né? Então, a fauna é uma agenda que tem um potencial muito grande de sensibilização, de engajamento. Então, acho que explorar isso também agora, em link com essa segunda pergunta que a gente vai entrar, é bem relevante, né? E também esse link com a agenda de saúde, como você trouxe, Monique. Acho que são pontos muito pertinentes. A gente vai entrar agora no nosso segundo ponto de discussão. Então, a nossa pergunta orientadora é: quais instrumentos, políticas e programas podem ser desenvolvidos
para a implementação integrada de ações de fauna nos municípios, a partir do envolvimento dos diferentes setores público, privado e sociedade civil. Queria convidar a Cristina para compartilhar um pouco as reflexões sobre esse assunto. Políticas e programas, né? Políticas e programas públicos. Bom, eu acho que assim, uma das coisas é em relação ao inventário regional da fauna. Eu acho que isso vai ajudar muito na questão das políticas públicas, nos programas de proteção e conservação. Se você tem um inventário regional da fauna, você consegue saber mais ou menos adotar uma política de proteção e conservação para a fauna através de tudo aquilo que a gente já falou, né? A adoção de instrumentos que possam permitir essa fauna circular com certeza. Por exemplo, os condomínios. A primeira coisa que os condomínios desenvolvem são aqueles muros, né? Justamente para tornar aquele condomínio seguro. E bota ali a guarita, a segurança, ninguém entra, nem ninguém sai. Só que as pessoas esquecem da fauna. Então, é necessário, alguns já existe, né, essa ferramenta, mas é necessário você utilizar de algumas ferramentas para permitir que a fauna circule por ali, não é? A outra coisa, por exemplo, seria também, eu estava vendo até uma das perguntas em relação ao levantamento regional da fauna, as ocorrências do município ou a região, a RMC, né, de Campinas, ou a região metropolitana de Jundiaí. A gente tem que lembrar que a fauna não tem divisão política. Nós aqui criamos a divisão política. Então, nós temos que pensar numa macro-região, que é justamente a forma como a gente sempre tem que pensar. Eu me lembro aquela célebre frase, né? Pensar de forma regional, global, mas agir de forma local, com bons exemplos. Então, está aí a fauna de novo para mostrar para a gente alguns caminhos a seguir. Eu acho que um programa de fortalecimento dos condemas é bastante importante também. Existe, além dos condemas, o programa Verde e Azul, que dá pontos para um município que cuida da fauna também, e, consequentemente, quando você cuida da fauna, você está vendo a questão de planejamento de uma macro-região para a utilização do solo, você está vendo a questão da proteção de áreas degradadas e proteção de mananciais hídricos, e a questão tão importante de zona rural e zona urbana. Quem detém hoje os recursos naturais, ambientais, é a zona rural, a comunidade rural. E é justamente a que mais sofre em termos de punição, vamos assim dizer. Quer dizer, é preciso ter uma política que incentive ou que ajude a fixação da comunidade rural nas suas propriedades, seja através de, acho que o poder público pode melhorar, incentivar a aquisição de produtos locais, a renda mínima, melhorar a renda mínima para essa comunidade. São diversos programas que podem ser desenvolvidos para que essas comunidades que protegem os poucos recursos naturais que ainda existem e que são tão importantes, permaneçam, porque senão a especulação imobiliária ela rola solta, e é isso que não pode acontecer. Na nossa região ainda, que é a região de maior desenvolvimento econômico do Brasil, nós temos aqui as melhores estradas, nós temos aqui as grandes indústrias, mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver de uma certa forma com a fauna regional. Só que a gente tem que agir hoje, porque a gente sabe que o amanhã já é tarde demais. Hoje a gente fala de onça parda que ainda existe, mas
E a onça-pintada, que realmente é um grande indicador, a presença da onça-pintada é um indicador de que o meio ambiente ainda tem qualidade de vida. Só que a gente está vendo o contrário, ela está cada vez mais sendo extinta e permanecem aqueles animais que ainda têm uma certa adaptação, mas muitos já foram extintos na nossa região. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, de diminuir uma especulação imobiliária, de trabalhar com os conselhos municipais de defesa ao meio ambiente, de fortalecer as políticas públicas de proteção e conservação da fauna e, por fim, o que você vai ter é um ambiente mais agradável e de melhor qualidade. Obrigada, Cristina. Monique, sobre esse ponto, tem algo que você queira refletir e também compartilhar com a gente? Claro que tem. Bom, assim, como eu acho que seria uma questão de dúvidas sobre o que é competência de estados e municípios na questão de fauna, eu vou usar um pouquinho do meu tempo para explicar um pouquinho qual é a competência de cada um e como que a gente pode promover essa interação entre as diferentes esferas, né? Considerando a realidade que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Bom, isso começa mais ou menos uns 10 anos atrás, com a publicação da Lei Complementar 140, que estabelece a divisão de competências entre a União, os estados e os municípios em relação à proteção e preservação do meio ambiente e coloca alguns itens voltados para a fauna silvestre. Então, considerando aqui no estado de São Paulo, no país inteiro, na verdade, o que era atribuição do IBAMA, que é o ente federal, passou para o estado, no caso de São Paulo, para o Departamento de Fauna, né? Ocorreu essa descentralização da gestão de empreendimentos de fauna, como zoológicos, setas e criadores comerciais, essa gestão no sentido de autorizar, normatizar e regulamentar esses empreendimentos, e também da emissão de autorizações tanto para esses empreendimentos quanto para apanho e captura de fauna silvestre em vida livre, né? E também compete ao Estado ainda elaborar listas de espécies ameaçadas de extinção, promover o licenciamento ambiental, que aí no caso do Estado de São Paulo, quem atua com o licenciamento ambiental, quem efetiva o licenciamento ambiental é a CETESB, né? E algumas dessas ações têm convênio com os municípios que realizam algumas atividades relacionadas ao licenciamento ambiental. E o Estado também tem a autonomia e a competência de criar suas políticas estaduais de meio ambiente e seguir as políticas nacionais. E, descendo um pouquinho para a esfera dos municípios, também tem a competência de formular políticas municipais de meio ambiente, promover essa integração dos programas federais e estaduais relacionados ao tema, trabalhar os seus espaços territoriais a serem protegidos, então identificar áreas que mereçam um olhar especial para proteção. Também a questão do licenciamento ambiental, a Cristina falou muito bem, né, de você observar muito bem como é que o seu ambiente está sendo alterado pelo licenciamento de novos empreendimentos que vão ter um impacto forte ali na sua região, e outras questões como promoção de educação ambiental, né? E um exemplo só que eu tinha esquecido de falar, por exemplo, do licenciamento ambiental, de você antever os impactos, a gente pode trazer de novo o exemplo da febre maculosa e esses empreendimentos imobiliários que acabam cercando tudo, colocando um lago no meio e um monte de capivara lá dentro, sem as onças parem lá para terem acesso a essas capivaras para fazer algum tipo de controle populacional, tem um excesso de reprodução dessas capivaras, aí vem o carrapato, aí vem a bactéria, você cria um ambiente ideal para você ter a transmissão da febre maculosa com pessoas dentro, né? Então, esse olhar do licenciamento ambiental para esse tipo de impacto que a gente consegue prever e que sabe que vai dar errado em algum momento é muito importante para o Estado, né, no licenciamento da CETESB, e também para os municípios, que tem muitos municípios que têm algumas atividades de licenciamento ambiental como atribuição também. Então, tem que ficar com esse olhar atento de você prever o impacto futuro que vai ter. Fora, claro, essa questão de você fazer supressão de vegetação autorizada, de você deixar talvez animais ilhados em restos de vegetação, de você também construir condomínios que mesmo não murados tenham um fator ali dentro que deixe animais ilhados, como cachorros do mato, ou que possam ser fatores para atrair os coatis, macacos, enfim, tem que ter esse olhar de como você está manipulando o meio ambiente, como essa interferência pode causar algum impacto para a fauna. E na questão dos inventários de fauna também, que é outra forma que o município pode e deve trabalhar, a gente tem aqui para São Paulo o Código Estadual de Proteção aos Animais, que coloca justamente aos municípios algumas dessas atribuições, como promover o inventário da fauna local, além de promover as parcerias e convênios com universidades,
pesquisadores, ONGs, iniciativas privadas, para viabilizar a implantação de centros de manejo de animais silvestres ou para viabilizar algumas ações e projetos de manejo de fauna, né? Pode trabalhar também com a questão de fauna silvestre ameaçada de extinção. E a Cristina até citou também um exemplo de interação entre Estado e municípios, é um município Verde Azul, que é uma iniciativa do governo estadual, aqui da Secretaria de Meio Ambiente também, que trouxe para o município essa questão da fauna. No começo era muito assim, olha, município, conheça a fauna, você também pode atuar com esse tema, né? Dando uma visibilidade para os municípios que era um tema importante a ser tratado, que não era só vegetação, não era só resíduo sólido, não era só água, que a fauna também é um fator importante para ser tratado em políticas de meio ambiente. E aí, no momento, essa visibilidade era mais questão de pequenas perguntas que os municípios iam respondendo. Eu tenho inventário de fauna, eu conheço se no meu município tem espécies exóticas invasoras, eu tenho um convênio com uma instituição, com uma matricilar para encaminhamento desses animais feridos, se precisar, né? Ou com o meu zoológico consegue atender esses animais de modo excepcional, alguma coisa assim, né? E pensando também como o município pode atuar na questão de espécies ameaçadas, na verdade, tem todo um arcabouço de pessoas e pesquisadores já buscando soluções de como trabalhar. E aí o município tem que enxergar a sua realidade regional, quais as espécies que ocorrem ali, quais espécies são importantes regionalmente naquele município, que se pode trabalhar. Muitas delas são ameaçadas de extinção, tem planos de ações, planos nacionais de ação, para conservação de espécies ameaçadas e com várias ações que já foram pensadas por especialistas e que precisam de alguém para implementar. E o município, nesse caso, pode ter um papel de parceria ou de protagonismo na execução dessas ações em âmbito regional. Então, se você pensar, eu quero trabalhar conectividade, mas essa conectividade vai ligar o que para onde? Quais espécies vão ser beneficiadas com essa conectividade? Será que eu quero beneficiar, em vez de beneficiar espécies generalistas, eu quero beneficiar, por exemplo, uma espécie de primata que ocorre na minha região, que está com gargalo de conectividade no mar, e eu quero que ela consiga fluir e usar a paisagem de modo mais fluido? Né? Então, é possível buscar essas ações com base no seu conhecimento da sua fauna regional e das suas problemáticas regionais também. E várias outras coisas, já foi citado aqui a questão da interferência de animais domésticos com animais silvestres, então você trabalhar com a questão da saúde dos seus cães e gatos vai ter um impacto importante para a sua fauna silvestre, nem que seja menos gatos predando os passarinhos e menos cães errantes entrando em áreas de preservação, de conservação, e eventualmente transmitindo alguma doença para os canídeos silvestres, né? E também aqueles municípios que possuem zoológicos municipais, né? Alguns aqui da região possuem, tentar transformar um pouquinho a existência desses zoológicos e pautar a existência do zoológico na conservação de espécies. Então, participando de programas de conservação, caso tenha alguma espécie ameaçada de extinção no seu plantel, trabalhando muito com educação ambiental, com conscientização, dá para trabalhar muito em temas com tráfico, retirada ilegal de animais da natureza, animais acidentados, dificuldades na reintrodução desse animal, explicar por que aquele animal acabou parando naquele zoológico. Então, muitas ações com o público podem ser realizadas, né? Mesmo que você não tenha alguma espécie símbolo, você consegue trabalhar com o seu plantel nesse sentido. E outra ideia também, né? É realizar uma aproximação os municípios se aproximarem também com os gestores de unidades de conservação e demais áreas protegidas. Eu citei que você pode identificar alguma área que merece especial atenção, ou você pode trabalhar em conjunto com uma área que já é especialmente protegida e que vai sofrer os impactos daquela sua zona de amortecimento. Então, o município pode se integrar e participar com o gestor na identificação dos problemas e na busca de soluções também, né? E outro como não podia deixar de comentar, né? Aqui, essa integração e essa interação entre os diferentes entes, entre essas trocas de experiências, vai ser fundamental para estabelecer novos modelos de negócio para a gestão de centros de triagem, né? Com os municípios, com parceiros do setor privado. Não tem uma resposta fácil para isso. Todo mundo sabe que é super difícil, é super custoso você conseguir manter uma estrutura grande para receber esses animais, mas é uma ação que precisa ser feita. A gente precisa de novas ideias para conseguir fazer, porque do formato atual é muito trabalhoso, é muito desgastante e você está sempre com a corda no pescoço, né? Procurando financiamento, procurando o Ministério Público para trazer um dinheiro de compensação de alguma grande obra, procurando alguém que possa arcar com a alimentação, com a sua equipe. Então, esse arranjo, como
fazer convênio entre os municípios, como que o Estado pode atuar, como é que para quem a gente pode pedir ajuda. Esse modelo de gestão que eu estou falando que a gente precisa ter ideias inovadoras. Eu não tenho a resposta, eu realmente não sei como resolver esse problema, mas acho que juntando todo mundo, pensando, colocando as experiências na mesa, a gente consegue achar soluções e testar soluções. A gente precisa dar esse passo além, né? Que agora a gente precisa, talvez, buscar ser um pouquinho mais inovador e não fazer as mesmas coisas que a gente fazia no passado, tentar buscar novas ideias, né? E por fim, só para complementar minha fala, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de trabalhar a fauna de modo regional, a gente tem que conhecer os problemas e a realidade regional, né? A gente sabe que tem as iniciativas que aqui do Reconecta colocou sobre a importância de fazer o levantamento das espécies de fauna, tem o Arquimedes, tem outras fontes de ciência cidadã também que podem ser consultadas, tem o próprio licenciamento ambiental que traz muita informação sobre as espécies que ocorrem aqui, né? E aí você juntando não só quais são as espécies que ocorrem na minha região, mas também quais são os impactos que a nossa fauna tá sofrendo. E aí quando você conhece os impactos, você consegue pautar a sua busca por soluções junto aos setores envolvidos. Então você consegue buscar o setor da iniciativa privada que vai te ajudar a resolver aquele impacto que você identificou na sua região como muito importante. Só para citar um exemplo aqui, setor de cana-de-açúcar, né? Que tem um impacto eventualmente com acidentes de fauna durante a colheita e eventuais incêndios, que aí a gente pode identificar se aqui é mais prioritário ou não. Rodovias, que apareceram várias perguntas que eu vi aqui de animais atropelados. Então, se você identifica que esse é um grande impacto regionalmente, você vai buscar os parceiros para trabalhar de modo regional. Você vai buscar os tomadores de decisão e quem pode te ajudar a resolver o problema. Então, concessionárias, órgãos licenciadores, prefeituras, que é responsável por estradas vicinais ou pelas ruas, etc., né? Nesse ponto tem uma regulamentação específica que acho que eu vou deixar para falar quando for responder uma das perguntas, mas que é aquela coisa que tem que sair do papel, esse diagnóstico tem que sair do papel e virar ação prática. Você tem que juntar as pessoas, isso dá trabalho. Você juntar todo mundo, bolar soluções e implementar essas soluções. E esse olhar regional mirando no território, não só fauna, você pensa em conectividade, tem que pensar em flora também, você tem que saber como as suas espécies estão distribuídas no seu território e propor um plano territorial para tudo, assim, considerando vários fatores. Tem o fator de água, tem a questão de fauna aquática também, que é muito impactada por isso. E aí, com base nesse você consegue estabelecer um plano territorial que aí vão ter várias iniciativas. Aí pode ser estabelecimento dos corredores ecológicos, estabelecimento de programas de pagamento por serviços ambientais que integrem a questão da fauna também. Você pode propor programas voltados para fiscalização e retirada legal de animais da natureza, educação ambiental, redes de destinação, você evidencia a necessidade de capacitação do setor público e assim vai. E aí, você sabendo com o que você precisa trabalhar, você vai criando essa rede de parceiros integrados para cada tema, focando sempre naquele seu diagnóstico regional, porque como acho que o Paulo mencionou, a Cristina também, não sei, mas que a fauna ela não respeita fronteiras. Então não adianta a gente olhar só para o nosso sem considerar todo o entorno que está acontecendo ao nosso redor. E acho que é isso. Obrigada, Monique. De fato, esse assunto não se esgota aqui. Acho que isso que você trouxe da gente co-criar ações juntos. A gente vai ter um espaço para isso agora na sequência, no segundo momento. Então, que bom que você trouxe isso, porque é algo que a gente vai ter espaço para desenvolver daqui a pouco. A gente vai entrar agora numa sessão de perguntas e respostas. A gente tem somente 10 minutos para essa parte, então eu vou direcionar uma pergunta para cada um de vocês e vou pedir para vocês responderem em no máximo 3 minutos, para a gente conseguir cuidar do tempo do restante da oficina, principalmente dessa parte de criação, que eu acho que vai ser bem valiosa. Vou direcionar uma pergunta para cada um. A gente selecionou algumas, infelizmente a gente não vai conseguir passar por todas, mas eu queria perguntar primeiro para o Paulo, em relação ao trabalho junto com as concessionárias das rodovias que cortam a região. Então, iniciativas existem nesse sentido? Quantas passagens de fauna a gente tem na região? Se esse mapeamento de passagem de fauna já está feito? Considerando que a gente tem 5 grandes empresas concessionárias, né, na região metropolitana, que tipo de iniciativa vem sendo feita para trabalhar essa oportunidade de parceria com elas? E daí, com a Cristina, eu queria que a Cristina respondesse um pouquinho em relação à demanda pelos CRAs. Então, como que a gente dimensiona exatamente quantos CRAs são necessários para a região metropolitana? Que critérios a gente pode usar para a existência de um CRAS? Então, do ponto de vista da sua experiência, que tipo de orientação pode vir nesse sentido? Como a gente dimensiona a demanda para pensar em como atendê-la?
E para a Monique, surgiu várias perguntas relacionadas a levantamento de informações, né? Uma especificamente sobre levantamento de informações de queimadas, pensando nas queimadas como uma intervenção antrópica que traz uma degradação bem importante, né, para a fauna. Então, se é relevante a gente ter um levantamento das áreas queimadas e correlacionar isso com a incidência de fauna, queria complementar a pergunta perguntando para você, Monique, que outros tipos de base de dados os municípios podem acessar, sejam elas estaduais ou de outra fonte, para conseguir fazer esse planejamento? O que você recomenda em termos de levantamento de dados, assim? Acho que vou passar primeiro para o Paulo. Paulo, se puder responder a pergunta. Olha, a gente vinha realizando um levantamento dentro do departamento dos chamados hotspots, né, de atropelamento. E aí, conversando com a Flaviana, não sei se ela está aí, do trabalho no Ministério Público, nós juntamos os esforços e começamos a levantar esses hotspots e começamos a visitar esses hotspots. São os locais onde concentram atropelamentos. E a gente começou a perceber, pelo menos uma percepção muito pessoal, que em determinados locais de concentração de atropelamento existiam condições excelentes para a passagem de fauna. Então, nós começamos a entender que a gente precisava aprender mais sobre isso. Tá? E aí nós estamos delineando vários estudos de tipos de passagens de faunas diferentes, porque não adianta a gente ter uma passagem de fauna se o animal não usa. Né? A gente tem um exemplo logo no começo aqui, quando sai de Campinas para a Avenida Dom Pedro, uma área que tem uma passagem fantástica embaixo. Né? Passa até carro, se quiser. Né? Tão grande, tão iluminada, né? Segundo as características, mas é uma área, é um hotspot de atropelamento exatamente em cima da passagem de fauna. Quando a gente visita os estudos de passagem de fauna, primeiro, são poucos. O que a gente tem muitas vezes com espécies que não são brasileiras, né, que estão fora, e eles consideram aqueles animais que passam na passagem, mas eles não consideram aqueles animais que eventualmente não passam. E esses animais que não passam, que veem esses outros caminhos, podem ser esses que nós estamos vendo nos hotspots de atropelamento. Né? Então, é o que a gente, que pelo menos nós lá do departamento estamos entendendo, é que para a gente recomendar para uma concessionária uma determinada, a gente tem que ter mais subsídio, uma determinada forma de passagem, a gente teria que ter um subsídio técnico muito maior. É isso. Obrigada, Paulo. Cristina, se puder responder. Falhou, posso falar? É isso? Pode sim. Desculpa, é porque falhou. Em relação ao CRAS regional, eu acho que a pergunta não é tanto quantos CRAS precisam, e sim, nós precisamos de CRAS que funcione e que não fique à mercê de políticas públicas, não de política pública, desculpa, mas da vontade política que sempre muda. Ela deixa de ser prioridade. Então, muito começa-se, todo mundo quer, vamos desenvolver, vamos lá. Um prefeito, de repente, dá importância muito grande para isso, mas, de repente, o que acontece é que passa. E aí, o que era menina dos olhos de um, o outro vai ser justamente o contrário. O que ele quer ver não funcionar. Então, mais do que quantidade, é a qualidade. Não sei como fazer isso, porque nós somos uma organização não governamental. E a gente trabalha já há 30 anos com isso. E a gente está cansado de ouvir essa questão de vai funcionar. Eu acho que já passamos da questão do diagnóstico há muito tempo. A gente tem que botar a mão na massa porque nós estamos perdendo a guerra. É o que a gente tem visto dia a dia. Por mais que existam pessoas cada vez que se preocupam e que se mobilizam e que dão importância para a fauna, ao mesmo tempo a gente vê que não existe uma orientação, um caminho, e aí a gente continua perdendo a guerra. É a caça voltando, é a questão do tráfico, é a legislação se abrandando e, principalmente, o ambiente perdendo cada vez mais a sua qualidade. Então, um CRAS
daria conta. Nós demos conta de 90 municípios o ano passado e, assim, recebemos de 90 municípios, temos convênio com 8 municípios, mas 90 que a gente não pôde recusar, porque senão seria muito mais. Então, imagina um animal que é atropelado e que vem de 400 quilômetros de distância, chegando aqui, a sobrevida dele, é claro que diminui muito. E é isso que não pode acontecer. Então, pensando nesses termos, o CRAS, um CRAS regional na região metropolitana que funcionasse realmente, que trabalhasse aí essas 24 horas, porque, afinal de contas, os animais, eles andam, perambulam, principalmente à noite, não durante o dia, não é? Então, os acidentes acontecem principalmente à noite. E o CRAS, é claro que precisa de investimento, dedicação das pessoas e investimento, porque um CRAS é um centro de reabilitação, é diferente de um CETAS, que é um centro de triagem. Então, a proposta eu achei bárbaro do Reconecta, por quê? Porque é um CRAS, vamos trabalhar com os animais da região, vamos mostrar que é possível desenvolver e que é possível trabalhar regionalmente o CRAS, que é um projeto de reabilitação, é possível trabalhar para que eles não cheguem ao CRAS, ao centro. Então, é engraçado isso, porque nós temos um projeto que é muito parecido com o Reconecta, que é o Conectando a Biodiversidade, que tem essa ideia da conexão desde social, ambiental, cultural, de conhecimento, mas a ideia é, vamos tentar não fazer com que os animais não venham. Só que aí a gente percebe que tá complicado. Os animais chegam em grande quantidade, o tráfico parece que aumentou nessa pandemia, não sei o que acontece, mas o mais importante eu acho que é isso. Um CRAS regional que a gente possa estar trabalhando com diversos municípios no mesmo, né, na mesma direção. Acho que é isso. Ótimo, obrigada, Cristina. Obrigada. Monique? Pronto. Então, a questão do diagnóstico dos impactos regionais, a questão de queimada é importante, sim, e tem como se buscar essas informações. Eu pensei em 2 modos de buscar as informações, que um seria pelo mapeamento do INPE, que, na verdade, ele mapeia a ocorrência de fumaça, então você consegue, talvez você não consiga ir no lugar exato que teve aquela queimada, mas você consegue ter uma ideia da região, da espacialização daquela fumaça, e também nos autos de infração da Polícia Militar Ambiental, né? Que atua na fiscalização de queimadas aqui no estado de São Paulo, então é possível buscar essas informações junto a esses autos de infração ambiental. Outros tipos de base de dados, já indo para a segunda pergunta de onde é possível buscar essas informações, eu citei os estudos de licenciamento ambiental, que têm informações valiosas sobre a fauna regional. Tem, toda vez que tem um empreendimento com impacto ambiental, tem que fazer estudos de fauna, EIA-RIMA, ou talvez estudos mais simplificados, mas nesses estudos tem, geralmente, né, tem alguns laudos de fauna com esses levantamentos. Tem o Species Link também, que é uma base de dados que busca as informações de vários museus, e tem vários museus que possuem sua base de dados, como é que chama? Dentro desses Species Links, que você consegue buscar as informações para o seu município, incluindo também de invertebrados e tudo mais, também é uma forma de você acessar essas coletas do passado que os museus fizeram. Tem algumas iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia, como o Simbiota, que buscava agregar informações de diversos bancos de dados, e a fauna silvestre ia entrar também. Tem a própria Secretaria do Meio Ambiente, a gente busca fazer o banco de dados estadual também, e é uma coisa que a gente gostaria de fazer muito, mas que até agora a gente não conseguiu colocar de pé, mas que a gente descobriu recentemente uma boa fonte de informações, que são aqueles data papers, que são artigos científicos que são publicados para compilar dados de ocorrência de espécie. Então, tem data papers, por exemplo, que colocam dados coletados por meio de câmera trap. Então, você tem acesso a esses data papers, esses artigos, e consegue filtrar lá o que está no seu município, na sua área de região. Tem data paper para espécies exóticas invasoras, tem data paper que é primatas da Mata Atlântica. Então, é uma forma de você ter um acesso também
a informações científicas coletadas com certo grau de qualidade dessas informações. E, voltando para o licenciamento para a questão de fauna atropelada, está vigente aqui no estado de São Paulo uma resolução da CETESB, que é a número 141 de 2018, que ela fala justamente do monitoramento de fauna atropelada nas rodovias concessionadas do estado de São Paulo e nas rodovias também que são gerenciadas pelo setor público, que é o DR, ou a antiga DERSA também tinha algumas rodovias nesse caso, e que é relativamente novo, tem 2 anos, então é uma resolução, decisão de diretoria, na verdade, que pede que as concessionárias façam esse monitoramento de fauna atropelada, e aí você consegue obter as informações dos hotspots de atropelamento de fauna, e você consegue trabalhar com as medidas de mitigação. Então, a gente está numa fase que ela foi publicada recentemente, então a gente tem que cobrar as concessionárias que elas participem, montem suas equipes, façam o monitoramento de fauna e que depois elas devolvam esses dados. Então, muitos dos dados já estavam sendo monitorados, estavam no poder da Artesp, no caso das rodovias concessionadas, que acredito que tenha sido os dados que o Paulo Anselmo mencionou com a Flaviana para fazer esse estudo de hotspots, e que agora a ideia é que essas concessionárias alimentem a CETESB, né, o órgão licenciador, com dados atualizados desse monitoramento de atropelamento de fauna, e que com isso a gente consiga criar cada vez aumentar esse banco de dados e buscar quem ainda está fora, que entre para dentro desse banco de dados para a gente ter a informação para poder trabalhar. E aí, chegar no momento de decisão, onde que eu coloco a tal da passagem de fauna? Se a passagem de fauna é efetiva, precisa estar aqui, vai ligar nada a lugar nenhum? Então, não é exatamente uma passagem de fauna, né? A gente conseguir fazer esse tipo de argumentação, de reflexão no futuro. Ok, obrigada, Monique. Paulo, você tinha levantado a mão, não sei se você quer fazer uma contribuição, se sim, vou pedir só para você ser bem breve, como a gente está Não, eu levantei sem querer. Ah, ok, combinado. Eu bati o dedo aqui na mão. Como eu comentei, essa discussão se esgota aqui, então com certeza tem muitos pontos em aberto, ainda muita coisa que a gente vai ter oportunidade de explorar agora na nossa parte de cocriação. Queria imensamente agradecer aos especialistas que estavam com a gente aqui nesse painel hoje, acho que trouxe muitos pontos importantes para a nossa criação, acho que saímos daqui aquecidos, né, para colocar a mão na massa, e vamos entrar agora nessa segunda etapa, vou convidar vocês para continuarem com a gente, então, se possível, continuem com a gente nessa etapa, porque eu acho que vocês vão conseguir agregar bastante a cocriação, e vou repassar a palavra para a Jennifer, para a gente seguir. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marina. Obrigada, Monique, Cristina e Paulo, também pela presença de vocês. Foi incrível esse painel, a gente conseguiu trocar aí várias experiências, principalmente desafios. A gente pôde perceber que temos muitos desafios para montar aí o nosso plano e a nossa construção em relação à fauna, né? Então, a gente entra agora nessa segunda parte, que é a construção coletiva, né, para o plano de implementação da área de conectividade da região metropolitana. Nós vamos ter 1 hora para estar aí com o objetivo de construir ações que vão dar suporte, né, para o nosso plano em relação à fauna, e ações essas que podem estar fazendo a gente olhar esses desafios e tentar desatar esses nós desses desafios para a gente conseguir avançar com fauna, né? Eu vou passar aqui para vocês. A gente vai dividir as salas em 4 grupos, né? E onde a gente vai estar discutindo em relação à fauna, e vamos estar aí pensando em ações proativas e preventivas. A Monique trouxe bastante disso na fala dela, né? Vamos pensar também em parcerias para conservação das espécies, identificar os atores responsáveis, que é muito importante, e principalmente a questão de comunicação, né? Como é que a gente pode disseminar aí conteúdos de ações pertinentes à fauna, à biodiversidade e todos esses desafios que a gente tem aí para trazer. E como é que vai funcionar? Na tela de vocês vai aparecer um íconezinho, onde o pessoal aqui da produção separou as salas, né? É só clicarem nesse ícone, vocês vão ser transportados para a sala de cocriação, e lá dentro vai ter uma pessoa do CORB para fazer a orientação para vocês.
vamos ter 1 hora para construir essas ações, discutir uma contribuição coletiva em cima dos assuntos de cada sala, né? É importante preparar local, caneta, papel, uma aguinha e ficar atento, deixar o microfone e a câmera ligada. É um momento onde vocês vão poder estar interagindo com a gente. Fechando 1 hora, nós voltamos para essa sala principal, onde está todo mundo aqui, para compartilhar os resultados, né, de cada sala e todo mundo poder visualizar o que cada um trabalhou, né? Vamos lembrar que é um espaço livre, vamos, né, trazer e receber ideias sem julgamentos, né, para deixar a construção aí bem coletiva e bem criativa, né? Jennifer, e aí, opa. Por favor, volta só naquela tela que tem os 4 grupos, para a gente saber quais são os 4. Claro. Por favor. Nós vamos ter um grupo de planejamento, um de engajamento, um de governança e outro de comunicação. Obrigado, Jennifer. Nada. Então, é isso. Acho que voltamos com todo mundo aqui na sala principal. Vamos entrar agora no momento de compartilhamento, né, do que a gente conseguiu desenvolver aí na sala de cocriação. Gostaria de chamar o primeiro grupo, que foi o grupo de planejamento, com a Marina Briante, para compartilhar. Marina, se você puder. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O nosso grupo olhou para a questão do planejamento, então a nossa pergunta era como implementar ações proativas e preventivas de fauna, valorizando a conservação e reintrodução dos animais silvestres. Quem vai apresentar os resultados para a gente é o Rodrigo. Rodrigo, está por aí? Oi, tudo bem? Todo mundo ouvindo? Sim. Já vou por aqui, não consigo ver. Bom, pensando, a gente discutiu principalmente em relação à prevenção, né? Então, nós chegamos em quatro eixos aí. Um é a articulação e engajamento, diagnóstico e levantamento, institucionalização e governança do planejamento e corredores. Tinha mais um eixo, que era o eixo de equipamentos, né, CRAS e setas, mas entendemos que isso é uma medida corretiva já, né? Muito importante, só que não foi priorizado como medida preventiva. Tá? Em relação à articulação e engajamento com os atores locais, ficou muito evidente a necessidade da participação social e da aproximação, ou melhorar a aproximação com os conselhos, por exemplo, outros espaços de discussão desses temas ambientais. Então, com GEAPA, com DEMA, e, de alguma forma, difundir as ações do Reconecta e as questões relacionadas à fauna silvestre nesses espaços. Em relação a diagnóstico e levantamento, tem algumas coisas que nem todo mundo que participou da discussão aqui participou de tudo que a gente já conversou no Reconecta, né? Então, tem algumas coisas que a gente já fez. Mas coleta dos dados já existentes e laudos de fauna, isso alguns municípios avançaram um pouco mais, outros menos, mas todo mundo tem feito. Criação de banco de dados públicos de biodiversidade para toda a RMC, é mais ou menos o que a gente propõe, utilizando o geoambiental e depois o Arquimedes 2. Né? Incentivar as parcerias com as universidades, isso é uma coisa que apareceu tanto na parte de levantamento e diagnóstico, quanto na parte de governança também. A necessidade de aproximação com as instituições de pesquisa e como elas podem ajudar, tanto na produção de dados, né, quanto na definição mesmo de políticas públicas, enfim, relacionadas à fauna. Ainda em relação à parte de governança,
a parte das universidades apareceu com bastante força. E uma das sugestões foi a criação de um fundo ou de alguma forma de financiamento de pesquisas, que eu acho bastante interessante. A gente conseguir a contratação de pesquisas que possam responder questões que a gente tem e que estão relacionadas à fauna silvestre e a política regional de manejo de fauna. Né? São questões que, quando a gente encontra algum dado, a gente encontra dado que muitas vezes não é da região, muitas vezes de fora do país. Então, acho que seria uma coisa importante. A gente concluiu que é um caminho interessante. Agora, como buscar esses fundos, se é um consórcio, ou como buscar esses recursos, a gente precisa se aprofundar mais nisso. Né? A Gencamp é um ator importantíssimo para congregar todos esses municípios em busca de um bem comum, mas como a gente financiar as coisas, eu acho que ainda não está bem claro para o grupo. Né? E o outro eixo, o último eixo, foi a questão dos corredores ecológicos. E como esses, teve uma discussão muito interessante de como esses corredores, o que a gente quer para esses corredores ecológicos. A gente quer simplesmente um corredor de passagem de fauna, por exemplo, ou a gente quer um espaço onde as pessoas possam conviver de uma forma mais próxima na natureza, ao meio ambiente natural, e com isso também ajudar na questão da preservação e de fortalecimento de programas como o próprio Reconecta. Em todos esses eixos, a comunicação ela passa como um fator importante, né? Como a gente levar a importância de tudo que está sendo feito e que a gente pretende fazer para a sociedade que é leiga no assunto. Mas aí tem um grupo discutindo a questão de comunicação, a gente não se aprofundou muito. Mas os corredores, a gente entende que é uma estreita ligação com a questão da fauna, a composição desses corredores. E como a gente coloca isso para a sociedade de uma forma que o corredor não passe a ser um obstáculo para aquela comunidade ou um fator de preocupação em função, por exemplo, de todo o questionamento em relação à febre amarela ou à febre maculosa nas áreas naturais, né? E sim que o corredor possa ser espaço de convívio também com a sociedade. Certo, Rodrigo, eu vou precisar te interromper para a gente poder estar passando pelos outros grupos, né? Ok. Muito interessante o que saiu aí do grupo de planejamento e principalmente essa conexão com corredores, que é super interessante, né? Fauna e corredores conversam demais. Eu gostaria de chamar a Bárbara agora para poder estar compartilhando os resultados do grupo de engajamento. Bárbara? Claro, obrigada, Jennifer. Tá aparecendo minha tela aí? Sim. Então, nosso grupo trabalhou com engajamento na perspectiva da pergunta como promover parcerias para a conservação das espécies de fauna com diferentes setores. Quais instrumentos e instâncias podem apoiar neste processo? Quem vai compartilhar para a gente é a Letícia. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Bom, a gente pensou, então, nas 4 macroações, né? Então, começando com a questão da pesquisa, né, envolvendo parceria com universidades, centros de pesquisas, ONGs. Então, a gente pensou tanto na parte de pesquisa prévia, né, a essa questão da implementação, da conectividade dos corredores, como também dar uma continuidade a essa pesquisa. Então, entender, monitorar como está sendo essas estruturas, né, depois da implementação. Também pensar nas condições de pesquisa, então, às vezes, tentar prover fundos ou recursos para que esses centros de pesquisa consigam efetivamente entender, né, o que a gente está buscando, enfim. Bom, acho. Também, se os colegas sentirem falta de alguma coisa que eu não falei, pode complementar. A segunda ação,
Então, foi mais pensando em questões normativas, né? Então, uma coisa que chamaram a atenção foi pensar em instrumentos urbanísticos, né? Então, durante a primeira parte do encontro, surgiu a questão de licenciamentos, né? Então, foi falado também de como normatizar essa questão da expansão e da fragmentação urbana, né? No território urbano e rural. Pensar em procedimentos, então, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem para onde levar um animal atropelado, então pensar também em como divulgar essa informação, maneiras de certificação de empresas, de empreendedores, contrapartidas como o PSA também, para estimular, né, medidas. E aqui o inventário, não sei se ficou muito nesse local, mas enfim, também utilizar essa informação do inventário para como forma de você conseguir conversar com esses atores que estão diretamente na linha de frente para medidas de política pública, né? Então, você ter informação de fauna é o primeiro passo para conseguir realmente uma conquista, né? Conseguir conversar e dizer que é importante preservar um determinado espaço, ou então reestruturar um corredor, de fato, ecológico. A terceira ação tem a ver com educação ambiental e essa proposta de elaboração de manuais com medidas amigáveis à fauna silvestre vem de encontro a uma necessidade de que a gente muitas vezes tenha vivência com fauna, então a gente que está na linha de frente com a fauna sabe, já entende algumas coisas que causam dano, então dentro da cidade, por exemplo, problemas com colisão com vidraças, numa escala mais ampla, atropelamentos em rodovias, enfim. A gente tem essa visão, mas às vezes técnicos dentro da própria secretaria ou dentro das prefeituras ou a sociedade civil não tem noção, né? Então, é uma ideia de como tentar tornar essa informação disponível de forma fácil, né? Para que as pessoas consigam, dentro da realidade delas, se adequar e não contribuir negativamente, né, para isso. Muito pelo contrário, fazer parte de medidas que aprimorem essa questão. E, por favor, moço. Oi? Bom, já estou finalizando. Junto com essa questão da educação ambiental, além desses manuais, a gente pensou também em como mostrar essa informação de forma direta, né? Então, indo até os locais, às escolas, enfim, aos atores diretos envolvidos, por meio de outras formas de divulgação, seja com vídeo, e um problema que a gente vê muito grande dentro dessa parte de comunicação é como fazer isso, né? Como furar a bolha, né? A gente sempre fala e é muito difícil conseguir chegar em atores, em pessoas que não estão no nosso dia a dia, né? Então, isso eu acredito que o pessoal da comunicação tem mais, deve ter falado mais sobre isso, mas uma das propostas foi trazer realmente profissionais do marketing que trabalham com isso para contribuir, para realmente ajudar a gente a sanar esse problema. E foi também dito que todo esse processo, né, desde da questão da pesquisa, desde o planejamento até a parte de implementação, é importante chamar a sociedade para participar, porque muitas vezes essas pessoas que vão estar ali vendo o corredor sendo implementado, vendo a coisa mudar, e elas precisam estar nessa conversa. Se eu esqueci alguma coisa importante, podem contribuir. Obrigada, Letícia. Eu vou compartilhar agora em minha tela para trazer o grupo 3, a gente conversou sobre governança. Vou chamar a Denise para estar apresentando para vocês o que a gente levantou na sala. A nossa pergunta ficou em como identificar os atores responsáveis pelas ações de manejo de fauna, de modo a possibilitar uma atuação a longo prazo e integrada. Denise, você está por aí? A gente tem uns 3 minutinhos para estar compartilhando a nosso levantamento. Oi. Sim. Oi.
Eu não estou vendo a nossa tela, Jennifer. Não está compartilhando? Ela não está aparecendo. Ah, agora sim. Então, tá bom. Então, nós elencamos 4 grupos, né, de ações também. Então, a primeira ação, revisar, elas não são em ordem necessariamente, né? Revisar diretrizes e responsabilidades, olhando para as questões de licenciamento ambiental. No nosso grupo aqui, o licenciamento apareceu, né, como em outros grupos, foi bastante interessante isso, trazer a contribuição de atores das zonas rurais que têm conflitos com espécies de animais silvestres nativas e exóticas invasoras, né, trazer CETESB e os órgãos municipais de licenciamento. A gente estava discutindo que dos 20 municípios da RMC, quais têm licenciamento municipalizado, como é o caso de Campinas, e quais não. A gente sabe que Hortolândia tem, Paulínia tem, mas não são todos, né? Então, trabalhar nesse nível menor, nesse nível de CETESB também, e talvez até pensar num licenciamento regionalizado mesmo, né? Foi uma ideia que passou aí, a gente conversou. Aqui, né? Instituir o licenciamento ambiental da fauna, com diretrizes regionais, né? De região metropolitana. Identificar locais de importância para a conservação no território e se aproximar de lideranças locais ou moradores, identificar os empreendimentos de maior impacto para a fauna na nossa região, integrar o licenciamento ambiental com os empreendedores. O segundo grupo de ações, então, seria aproximar órgãos legislativos e consultivos dos municípios. Conversamos quais os municípios da região metropolitana têm CONDEMA, e a gente praticamente acha que são todos os municípios, né, tem CONDEMA, que isso já é uma coisa positiva, ou seja, os conselhos já estão estabelecidos, é só conversar, fica mais fácil. Unificar equipes com pesquisadores e também técnicos das secretarias, parcerias com universidades, né, isso também aparecendo de novo. Estreitar relações com gestores de áreas protegidas existentes na região, né, dos diferentes níveis, federais, estaduais, municipais. Dedicarmos especial atenção às mudanças que estão sendo propostas na Lei de Ocupação e Uso do Solo da APA de Campinas. Também tem a APA, na região metropolitana, tem a APA estadual, né, que é interessante também pensar nesse outro nível. Arcabouço legal de deslocamento funcional, estudar arcabouço legal. Essa questão de criar funcionários, né, gente, do meu grupo, que possam atuar no nível de região metropolitana, mas sendo funcionários de diferentes municípios. O que eu me lembro é isso, depois vocês me ajudam, né? Depois, a ação 3, responsabilização. Constituir conselhos municipais de defesa do meio ambiente em todos os municípios, isso já existe, né, que a gente viu. Desenvolver uma rede de moradores em áreas rurais e próximos aos fragmentos existentes, que poderão fornecer informações sobre a fauna. Integrar esferas locais e nacional. Concessionários, sindicatos rurais, CAT, se aproximar de comitês de bacias hidrográficas, agências de fomentos locais. Reunir instituições de pesquisa da região metropolitana com atuação em fauna, nas áreas de saúde, conservação, pesquisa básica e discutir programas e metas de curto prazo, médio e longo prazo. Reunir instituições e governos locais da região metropolitana, buscar grupos de pesquisa que atuem na região de interesse, como já foi falado. E o último conjunto seria levantar os inventários de fauna da região metropolitana, levar em consideração as peculiaridades de cada município, buscar dados de empreendimentos e fauna existentes na região, identificar a ação de fauna residente e buscas ativas regionais, identificar principais impactos sofridos pela fauna e identificar os atores envolvidos na ocorrência do impacto ou que podem ajudar na busca de solução do problema ou no financiamento de execução das ações. Foi isso, nosso grupo. Obrigada. Faltou alguma coisa? Não faltou. Agora só deixa eu cancelar o meu... Ai, gente, peraí.
Opa! Agora eu vou chamar a Júlia, por favor, para contribuir com o grupo de comunicação. Júlia. Maravilha. Então, o nosso grupo é o grupo de comunicação com a pergunta: como promover de forma inovadora a disseminação de conteúdo e ações referentes à fauna silvestre? E quem vai trazer as ideias do grupo é o Paulo. Vai falar de novo aqui com a gente. Bom, vamos lá. Então, o grupo discutiu a sinalização, mas uma sinalização rodoviária que conte uma história rápida, em vários placas spots, e que expliquem a ocorrência eventual de passadores de fauna. E essa sinalização, ela teria uma perenidade, então ela seria trocada a cada 2, 3 meses, e o papel de implantá-las seria da própria concessionária. Então, a concessionária, mediante a uma orientação técnica, né, a uma aprovação do layout por um grupo de técnicos da região, ela contaria uma historinha rápida, com no máximo uma frase, ou um desenho, ou uma figura por placa. Então, no decorrer da rodovia, a pessoa poderia ir vendo essa historinha, né? Então, essa forma de sinalização. Outra ideia que surgiu foi com referência à utilização das redes sociais, mas não uma utilização de forma aleatória, mas uma utilização utilizando cada instrumento de cada vocação de rede social. Então, o YouTube são vídeos, o Facebook são posts, né? O Instagram são fotos. Então, trabalhar isso, mas diante de um plano de comunicação. Então, fazer um plano de comunicação de 1 ano ou 2 anos, abordar quais temas serão abordados por mês, gerar todo o material, né, mesmo que tenha necessidade de contratar uma empresa para tanto, gerar todo o material e ir colocando nessas mídias, né, porque a gente sabe que o grande custo da comunicação social, formal, né, televisão, rádio, o grande problema é o custo. Né? Então, trabalharia de forma profissional numa estratégia de comunicação de assuntos envolvendo fauna e trabalharia no decorrer do ano, 2 anos. Mesmo que para chegar nesse formato tenha que se fazer uma oficina de trabalho para definir esses temas, para desenhar isso tudo, para pôr essa comunicação em campo. E surgiu também a sugestão de se ter um personagem, né? Que a pessoa olhasse esse personagem e já identificasse que tipo de assunto ia ser abordado. Bom, dos aplicativos, né, de criar novas funcionalidades no Arquimedes, no que diga respeito à fauna, e também pensar em aplicativos de comunicação de queimadas, de comunicação de agravos ambientais. Então, criar aplicativos simples, de fácil a utilização pelo leigo e que desse conta desses tipos de ligar, né, o ocorrido ao responsável pela ação de mitigação. Ou mesmo, se o ocorrido couber para um banco de informações. E surgiu também a questão da educação, só que no espaço educador, né? Além da comunicação, mas a educação no espaço educador, seja ela nos vários níveis da educação. Nos primeiros anos da vida educativa, né, das crianças, até no 3º grau, né? Foi destacado que mesmo profissionais, né, do 3º grau, mesmo na faculdade, as pessoas não conhecem animais da fauna regional, não sabem de conservação, não sabem esse saber, ele não está incluído no ensino, né? Mesmo o material paradidático que a gente vê nesses livros infantis que você vê em grandes livrarias, tem aqueles setores infantis, você vai ver que quase 90% dos livros para crianças têm animais, mas que, tirando tucano, lobo-guará e tamanduá, todos são da fauna, que fazem essa interlocução com as crianças, são da fauna africana. Gente do grupo, o que eu esqueci, me ajudem. Não?
Então é isso. Perfeito, Então, Paula. tranquilo, Obrigada. foi isso mesmo. Obrigada, Ju. Vamos ao encerramento, então, da nossa oficina. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Os próximos passos, né? Foi super interessante hoje, conseguimos construir bastante em ações, né? Nos desafios que a gente tem para a fauna, para o plano de implementação da nossa área de conectividade. Foram ideias ótimas e acredito que vai ficar... Pessoal, os próximos passos, né? Hoje nós encerramos a nossa quarta oficina. Semana que vem nós temos a oficina de GT de regulamentação, fiscalização e compensação, né? E no dia 25 de agosto nós temos uma oficina de articulação. Eu vou pedir para o pessoal do apoio estar compartilhando um link para vocês no chat, que se vocês puderem estar respondendo, é um formulário de percepção das experiências, né, que vocês tiveram tendo aí com a gente nas oficinas. Se vocês puderem estar respondendo para a gente, eu agradeço. E também eu lembro vocês que temos um espaço que fica aberto para contribuição durante todo o longo desse desenho do nosso plano, né? Que é esse Padlet, onde vocês podem estar conferindo os próximos passos aqui também na tela e comentando ainda sobre arborização, parques lineares, né? Trazendo alguma coisa que vocês não conseguiram contribuir aqui nas oficinas, vocês podem estar levando para essa ferramenta. O pessoal também compartilhou com vocês no chat o link onde vocês podem ir lá. E a gente está sempre olhando essa ferramenta, né? Qualquer atualização, a gente traz a ideia de vocês para cá. Também vocês podem entrar em contato pelo contato.rmc@corg.org, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário e distribuição de material, nós vamos estar enviando essa apresentação, né, para vocês. E seria isso. Antes da gente só fechar, gostaria de que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto de todos os participantes da oficina, antes da gente encerrar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Temos 2 páginas de participantes. Isso. Vamos lá, vou tirar a primeira. Isso. Beleza, agora só deixa eu ver aqui. Não cruzou. Opa! Deixa eu só salvar aqui, gente, peraí. Cadê a Aline? Oi, Aline. Filho, vem aqui ver todo mundo. Se tiver jeito de tirar o Gabriel, ele é muito feio, hein? Olha meu filhinho aqui. Eita. Pronto, gente, todo mundo, eu já tirei a foto. É isso, eu agradeço a presença de todos e todas, espero que vocês tenham aproveitado bastante a oficina e vejo vocês na próxima terça-feira. Uma boa semana para vocês, agradeço a Monique e ao Paulo que ficaram com a gente aí nas salas, é muito importante para vocês trazerem conhecimento para a gente. Obrigada, galera, boa noite. Pessoal, Boa Valeu. noite. Muito bom. obrigada, tchau. Alice, saiu.